Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E vamos hoje a mais uma aula de matemática com o tema ângulos, ok? Então, prestem bem atenção. Nós temos aqui uma figura, certo? Com dois segmentos de reta, passando pelo ponto A, passando pelo ponto F, com origem no ponto O. E nós temos aqui um espaço marcado dentro dessa figura, ok? Então, esse espaço entre dois segmentos de reta no mesmo ponto de origem é o que nós vamos chamar de ângulos, bom? É o que nós vamos chamar de ângulo, ok? Então, nós vamos observar como representar esse ângulo, certo? Como é que nós vamos representar? Então, para representar um ângulo, nós vamos colocar os dois segmentos de reta e o seu ponto de origem. Então, ele tem o segmento A, o ponto de origem, que é em O, e o segmento F, ok? E para representar, marcar o ângulo, nós vamos usar o acento circunflexo aqui, ó, no ponto de origem, que é a letra O, que é o ponto O. Então, esse aqui é a representação de um ângulo. Essa aqui é a representação de um ângulo, ok? Para representar os segmentos de reta, nós vamos representar o segmento O, A, e vamos colocar a setinha que indica que é um segmento de reta. O, F, colocamos de novo a setinha. Então, esse aqui é a representação para segmentos de reta. E para representar o vértice que compõe o ângulo, nós vamos representar com a letra O. Aqui é o vértice, que é o ponto de origem. Então, o que vai compor o ângulo, certo? O ângulo vai ser representado dessa forma aqui, com acento circunflexo dando um ênfase ao ponto de origem, pelos dois segmentos de reta, que vai formar o espaço no ponto de origem, formando assim o ângulo, e o vértice, que é o ponto de origem, ok? Então, esses ângulos, eles podem ser o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, porque os ângulos são medidos em graus, certo? Representado por esse símbolo aqui, ó, que é essa bolinha. Então, a representação em um número, quando é encontrado assim, com essa representação, é porque ele representa o grau, ok? Então, o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, ele lembra a letra L, né, o formato dele, e ele forma esse ângulo bem certinho aqui, chamado de ângulo reto. O ângulo agudo, que será todos os ângulos menores, né, vão ser inferiores a 90 graus. O ângulo reto vai ser a nossa referência. Então, o agudo vai ser todos os ângulos inferiores a 90 graus, ok? E o ângulo obtuso será todos os ângulos superiores, maiores que 90 graus. Então, pela sua abertura aqui, ó, a gente já pode
observar. O agudo, ele vai fechando menor que 90 e o obtuso vai abrindo maior que 90, ok? E o ângulo raso, ele é essa meia volta aqui, ó, meia volta, certo? E ele possui, vou colocar aqui, 180 graus, certo? Ele é o dobro do ângulo reto. Meia volta possui 180 graus. Então, vamos aprender agora como medir e construir ângulos, ok? Para medir ou construir ângulos, é necessário usar esse instrumento aqui, essa reguinha aqui, que ela é chamada de transferidor. E o que é um transferidor? Como eu falei, né, é um instrumento para medir ou construir ângulos. E nós temos aqui dois tipos de transferidor. Esse aqui, que eu imprimi, porque eu não tenho em casa, certo? Mas é o transferidor meia volta de 180 graus, ok? E esse aqui, o transferidor de 350 graus, de 360 graus, certo? Que é uma volta completa, ok? Então, o transferidor, ele é um instrumento para medir o grau de 1 em 1 grau, certo? Todos esses tracinhos pequenininhos que vem aqui ao redor dele, mede 1 grau. Então, vai de 1 em 1 grau. Todos esses tracinhos pequenininhos. Os traços médios, que vem aqui, ó, como a gente pode observar, do 0 até o traço 10, a gente vem 1, 2, 3, 4, o 5, esse ponto médio, esse tracinho médio, e vem novamente 6, 7, 8, 9, 10, e assim por diante, de 1 em 1 grau. Então, os menores são de 1 em 1 grau, os médios, que vai de 5 em 5 graus, e os maiores, os traços maiores, que vão, como a gente pode observar aqui, 0, 10, 20, 30 e assim por seguinte, vai de 10 em 10 graus. O transferidor, ele possui, né, a contagem em dois sentidos, no sentido horário e no sentido anti-horário. Isso também acontece aqui no de 180 graus, ok? Porque ele tem esses dois sentidos. Isso vai depender do formato, né? Da posição do ângulo que a gente vai medir ou construir, ok? Também nós temos aqui o ponto zero, ponto central do transferidor, que vai medir o ponto, vai ficar em cima do ponto de origem, para que a gente consiga medir esse ângulo, certo? Então, tanto aqui no de 360 como no de 180, dá para a gente identificar o ponto central, que vai ficar no ponto de origem. E esse ponto central, ele é rente, ó, ele é reto com o ponto zero, né, do nosso transferidor, que vem aqui nessa linha de fé, que é essa linha aqui interna, que vai ficar bem em cima de uma das retas que vamos usar para medir o tamanho desse ângulo, tá certo? Quantos graus vai medir esse ângulo, ou também para construir, ok? Então, nós temos aqui a linha de fé, certo? Que vai ficar em cima de uma das semi-retas, e o ponto central, que vai ficar em cima do ponto de origem, ok? Então, vamos colocar em prática, construindo aqui com vocês, certo?
usando o transferidor para construir ângulos, ok? Fiquem ligadinhos. Então, pessoal, vamos agora construir, certo, os nossos ângulos e colocar aqui em prática, tá bom? O uso do transferidor. Então, aqui nós temos o ângulo COD de 35 graus. Então, como eu expliquei para vocês anteriormente, nós vamos utilizar o transferidor, né? E o nosso ponto central vai ser o nosso ponto de origem, ok? Que vai começar aqui no centro. Então, como o transferidor, ele possui dois sentidos, né? O sentido horário e o sentido anti-horário, certo? Nós vamos escolher qual utilizar para a construção do nosso ângulo, ok? Então, vou começar aqui com vocês usando o sentido anti-horário. Então, vou usar a reguinha que fica aqui dentro, né? O ponto central, para que a gente possa desenhar. Aqui no ponto central vai ser o nosso ponto de origem, certo? E vou fazer aqui com o zero, ok? Fazer de encontro com o zero, usando a nossa linha de fé. E venho aqui, ó, e vou contar 10, 20, 30. Então, o 35 vai ficar entre o 30 e o 40, que vai ficar aqui entre o 140 e o 150. Então, eu venho aqui e marco, né? Vou marcar aqui bem no meio. E depois eu vou virar e utilizar essa marcação que eu fiz, certo? Para construir a nossa segunda semi-reta, ok? Então, eu vou virar aqui, ó. Vou deixar bem igual, certo? Com os pontos, ok? Bem em cima. Não precisa que eu leve essa reta até o final, até aquele outro ponto, ok? Não precisa, porque não vai alterar o tamanho do nosso ângulo, ele vai continuar igual. Então, aqui eu vou colocar as marcações, o O, certo? Que é o nosso ponto de origem, certo? O C e o D, ok? Então, aqui nós fizemos a construção do nosso ângulo de 35 graus, certo? Então, agora vamos utilizar a marcação de fora, no sentido anti-horário. Aliás, no sentido horário. Utilizamos no sentido anti-horário, que foi a nossa marcação aqui de dentro, para a construção. E agora vamos usar a nossa marcação no sentido horário, a marcação de fora. Ok? Novamente, nós vamos agora construir um ângulo de 120 graus. Então, meu ponto de origem, que vou marcar aqui, vou levar na linha de fé até o ponto zero. Como eu vou usar a marcação de fora, eu tô usando o zero de fora. Esse aqui eu usei o zero que estava dentro, porque eu usei a marcação de dentro. Então, eu vou contando 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Então, aqui vai ser a minha outra semi-reta. Vou alinhar a régua para que fique bem certinho, certo? E vou traçar a minha segunda semi-reta. Novamente, não precisa que eu leve até o final do ponto, porque eu já tenho a minha abertura do ângulo. Agora, eu vou terminar de desenhar o meu ângulo, colocando o ponto central, ponto inicial, ponto de referência, certo? Aqui, vamos terminar o desenho, colocar a medida do nosso ângulo,
Pronto. Então, nós utilizamos no sentido anti-horário, no sentido horário, certo? E fizemos o desenho dos dois ângulos. Esse aqui foi para a construção. Então, agora vamos medir um ângulo utilizando o nosso transferidor. Como medir um ângulo usando o nosso transferidor, ok? Então, utilizando o transferidor, vamos lá. Vamos colocar ele no ponto central, certo? Bem em cima. E alinhar com a linha de fé. E vamos ver quanto mede, certo? O ângulo DOC, DOE, quanto vai medir esse ângulo? Então, vamos lá. Alinhar aqui, ponto central ao ponto de origem, certo? Está bem alinhadinho junto com a linha de fé. E vamos agora contar quanto vai medir o nosso ângulo de acordo com o que a seta tá apontando aqui, ó. Tem até a marcação de quando eu estava construindo. Então, do 0 a 10, 20, 30, 40, 50, 60. Então, ela está entre o 60 e o 70. Então, esse ângulo está bem aqui no meio dos dois. Ele vai medir 65 graus, ok? Então, essa foi as duas formas que eu apresentei para vocês de como construir, certo? E como medir ângulos com o uso do transferidor, ok? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!